Bom dia. Meu nome é Lana Jun, eu trabalho na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, estou aqui com minha colega Márcia Eleandra, nós somos da área da Unidade de Difusão de Tecnologias, a gente trabalha aí com adoção de tecnologias e inovação. A proposta é a gente fazer uma adaptação àquela coisa de resiliência, né? Adapt or Die, e a inovação aberta, né? Que hoje, mais do que nunca, ou a gente adota, ou a gente vai perecer mesmo, e eu vou mostrar para vocês. Nos anos 60, havia um grande astrobiologista e cosmólogo famoso chamado Carl Sagan, que, em conversas com um grande, também físico e teoricista e futurologista chamado Fermi, e ele conversava, porque Carl Sagan queria descobrir onde é que estavam as outras vidas inteligentes, né? E o Fermi perguntou para ele, mas se você acha que tem tanta vida inteligente em outros planetas, cadê eles? Onde eles estão, que a gente ainda não viu, com tantos bilhões de anos de existência do planeta Terra, a gente já deveria ter algum sinal de vida desses seres inteligentes. Isso ficou conhecido como Fermi Paradox, o paradoxo de Fermi. E aí, para essa pergunta de Fermi, aconteceu uma convenção em 1961, e Frank Drake, um professor da Universidade de Cornell na época, propôs uma equação para a gente descobrir qual é o número de civilizações inteligentes que tem na galáxia, na nossa galáxia. Isso aqui se refere à nossa galáxia. E essa ficou conhecida como a equação de Drake. A equação de Drake, ela tem muitas variáveis que a gente não tem condições de descobrir ainda. Algumas a gente já tem estimativas, mas a gente não tem condições de descobrir. Todos nós, né, já trabalhamos com equação em algum ponto da vida, é uma equação relativamente simples, né, no qual a gente quer achar o N, o número de civilizações tecnologicamente avançadas na Via Láctea com as quais nós poderíamos manter contato. Então, nós temos que achar N, tá? Sendo que N é igual a R asterisco, que é o número de estrelas em nossa galáxia. Nós estimamos que só na nossa galáxia nós temos 100 bilhões de estrelas, ou seja, 100 bilhões de estrelas igual ao nosso Sol. Essa é uma estimativa, tá? E aí a gente vai multiplicar pela fração de estrelas com sistemas planetários. A gente acredita que pelo menos um planeta orbita uma dessas estrelas. A gente não tem certeza, mas a gente pelo menos é a fração desses sistemas solares que tem planetas. E aí a gente multiplica pelo número de planetas desse sistema solar com um ambiente adequado à vida. Ou seja, todo mundo já ouviu falar, aquela zona habitável em volta de uma estrela, né? Então, a gente tem que descobrir qual seria esse número de planetas, né, com capacidade de abrigar a vida. A gente multiplicaria pela fração de planetas nos quais a vida realmente se desenvolveu, né? A gente tem que descobrir qual é essa fração. E depois a gente vai multiplicar qual é a fração de planetas que essa vida se tornou inteligente. Aí já é outro passo. E aí a gente tem que multiplicar pela fração de planetas que essa vida inteligente tem o desejo e os meios necessários para estabelecer uma comunicação. Não basta ter vida, não basta ser inteligente, tem que ter tecnologia suficiente e vontade de estabelecer uma comunicação, né? Porque, de repente, eles já se avançaram tanto que já estão conversando por telepatia e a gente não consegue captar essas ondas. Ou ainda estão num estágio muito bem inicial de civilização e ainda nem começaram a se desenvolver tecnologicamente, né? E aí, no final, nós temos o L. O L é o mais importante de todos. É o tempo que uma civilização com tecnologia suficiente sobrevive para poder se comunicar ou poder ir conversar ou poder
viajar até outros planetas, né? Esse é o L. E essa equação toda, a gente não vai aí, vocês depois podem tentar achar números. Carl Sagan fez várias estimativas. Veja bem, se alguma dessas variáveis for zero, a gente não tem condições, não existe essa capacidade, né, da gente encontrar. Só que não é possível ser zero, porque existe um planeta que tem vida inteligente com tecnologia, que é o nosso. Então, zero já está fora da jogada. Opa, isso é muito legal. Essa equação toda poderia ser somente N igual a L, sendo que L é a variável mais importante. Quanto tempo uma civilização sobrevive para desenvolver tecnologia de comunicação, tecnologia de sobrevivência, tecnologia de autodestruição, ou tecnologia suficiente para criar um espaço ou mudar para outro planeta habitável antes da gente ser destruído por alguma catástrofe natural. Um cometa, aquecimento global, não sei, sei lá, o pessoal tem falado aí de mudança de eixo da Terra. Qual a nossa capacidade de sobreviver o tempo suficiente para a gente manter essas condições de estabelecer contato? Então, eu queria dizer para vocês que a única coisa que é possível a gente realizar para poder ter tempo suficiente para poder sobreviver como civilização é a nossa majestade, a inovação. Sem inovação, a gente não vai a lugar nenhum. Sem inovação, não tem sobrevivência do planeta Terra, não tem condições de diminuir a desigualdade, não tem condições da gente viver. A inovação é a base, é a estrutura da gente poder se manter aqui nesse planeta Terra, né? A inovação, ela é propulsora do desenvolvimento tecnológico, não ao contrário. Desenvolvimento tecnológico não é inovação. A inovação, que a gente vai ver daqui a pouco, o que é a inovação? A inovação, eu botei bem pequenininho ali, porque era um clichê, e minha amiga Márcia ia falar, meu Deus. A inovação é esse processo, é um processo a inovação, de gerar valor para resolver problemas significativos, para causar um impacto. Inovação é isso. Inovação não é invenção, a inovação não é eu querer dar uma cor nova. Não. Inovação, bem clichê, é a arte de resolver problemas e causar impacto. E não tem outra explicação. A gente pode aí teorizar, tem vários sinônimos e conceitos bem amplos, mas quer dizer isso, inovação é um processo, tá? E é um processo de sobrevivência. Esse processo de inovação num ambiente corporativo, ele tinha esse formato, um formato fechado. É um funil, vocês podem ver aqui, ó, nós temos esses primeiros quadradinhos aqui da boca do funil, é o P&D interno de uma empresa que tem a sua base científica, tecnológica, que aí todos os doutores, os pós-docs, os grandes especialistas, eles têm esse conhecimento e entra na boca do funil, né? Com pesquisa, investigação. Quando ele entra, e normalmente a gente começa com mais coisas do que a gente consegue terminar, né? Ele entra na esteira do desenvolvimento. E aí ele vai passando aí por várias fases de como a gente consegue recursos financeiros, humanos, aí tem que ter um fit com a proposta de valor da empresa, né? Esse é o D, né? E sai lá, finalmente, a inovação e vai para o mercado. Se vocês perceberem, é uma entrada e uma saída. Você tem uma entrada, que é o seu P&D interno, você desenvolve dentro da empresa e você vai para o seu mercado. Isso é inovação. Inovação fechada. Essa inovação fechada, ela perdurou por muito tempo. Até que, em 1947, esses três caras, eles demonstraram um negócio que revolucionou o planeta, que foi o transistor, que a gente só está aqui hoje vendo isso, os nossos celulares, os computadores, tudo isso por causa do transistor.
muita gente está falando que aí a gente já vai até sair, né? E aí a gente tem a Moore's Law e tal, né? Quando o transistor foi inventado, esses três aqui, em 56, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física pelas relevantes descobertas aí na área de semicondutores. Mas esses caras aqui, eles fizeram no Bell Labs, vocês, hoje da AT&T. Esses caras fizeram o transistor, mas o transistor só virou inovação, só virou aplicação em um produto quase 2 décadas depois, por uma startup chamada Sony. 2 décadas depois. E nem foi por parceria, não. Foi uma, para não dizer outras palavras, foi engenharia reversa. Então, só virou inovação quase 2 décadas depois. Então, quer dizer, não quer dizer que, se você inventou, você vai ser o primeiro a inovar. Não necessariamente a inovação precisa de invenção. Então, invenção não é inovação e não necessariamente depende da invenção. Só para demonstrar um pouco aqui essa coisa da inovação fechada, isso aqui eram as principais empresas na época. Esse aqui é o laboratório Bell Labs, né, em New Jersey, nos Estados Unidos, e ali é a sede da IBM, nos Estados Unidos também. Vocês podem ver que são fortalezas, longes. Olha só, parece uma coisa assim meio faraônica. Não é para ninguém entrar. É tudo meu, é fechado, meu precioso. Aqui, nenhum segredo sai, nenhum segredo, nada de fora entra. É um negócio fechado, é um clube muito fechado. Isso aqui é inovação aberta. Nessa época, nos anos de 1980, 70% do P&D feito nos Estados Unidos eram de grandes corporações. Pequenas empresas, que ainda não eram chamadas de startups, com menos de 1.000 funcionários, eram responsáveis por cerca de 4% do P&D nos Estados Unidos. Em 2011, né, já quase 3 décadas depois, esse número mudou. De 70%, 35% do P&D era feito por grandes empresas. E olha só, 25% passou a ser feito por pequenas empresas que começaram a ser chamadas de startups. Né? Isso aí já mostra, para o grande observador, aqui deve ter muitos pesquisadores, isso já mostra uma mudança que está acontecendo no mundo. Né? É um imperativo social, né? O que está acontecendo na sociedade. Né? E aí um cara chamado Henry Chesbrough, em 2003, ele criou um termo chamado Open Innovation. Ele colocou no Google, na época, em abril de 2003, coincidência, em abril também, 20 anos depois. Em abril de 2003, quando ele colocou no Google Open Innovation, ele retornou na busca 200 páginas de pesquisa. 200. E esse Open Innovation era assim, alguém abriu um centro de inovação não sei aonde. Né? Não tinha um significado da palavra. Em março de 2023, quando eu fiz essa apresentação, eu coloquei Open Innovation no Google e retornou com 1 bilhão e 320 milhões de páginas nos resultados da busca do Google. Ou seja, aqui tem um negócio estrondoso que aconteceu depois disso aí. Né? Quando o Henry Chesbrough ele cunhou esse termo Open Innovation, ele percebeu essa mudança que acontecia na sociedade. E ele percebeu que as empresas perceberam que nem todas as pessoas inteligentes trabalham para você. Não tem nem como. Não tem como a IBM ou o Bell Labs se fechar para o mundo, porque nem todo mundo... E as pessoas que estão lá dentro, embora muito inteligentes, elas não dão conta de ter o radar de tudo que está acontecendo na sociedade. Nessa época, a Merck falou que cerca de 1% da pesquisa biomédica do mundo é feita pela Merck. Onde estão os outros 99%? Isso virou estratégia de empresa. Não é possível eu, sozinho, querer resolver os problemas do mundo, porque o meu conhecimento é muito limitado. Aí o Henry Chesbrough propôs um novo funil, um funil todo furado. Tudo que vocês estão vendo ali, ao invés de entrar, ele entra
o conhecimento, ele entra por meio de outras empresas, por meio de outros funcionários de outras empresas, por universidades, centros de pesquisa, startups. Então, a base tecnológica interna e externa, elas se complementam. Então, você consegue ter essa troca de conhecimentos de dentro para fora e de fora para dentro, e aí num funil furado. Né? E aí, quando você vai na esteira do desenvolvimento, você consegue, por meio desse conhecimento, se conectar aí com outras propostas que você não tinha percebido antes, com outros produtos, ou então melhorar a sua estratégia interna, né? Melhoria interna, aí, fazer uma estratégia de transformação digital, enfim, né? Uma inovação incremental, e você consegue atingir outros mercados de outras empresas, o seu próprio mercado, ou um mercado totalmente novo. Então, a inovação aberta, que é representada por esse funil, e hoje a gente tem a inovação de ecossistema, a gente tem várias coisas, esse é o modelo de inovação que a gente está falando. No modelo fechado, o laboratório era o seu mundo. Isso quem falou foi o Henry Chesbrough. E no modelo aberto, o mundo é o seu laboratório. Então, assim, muda muito a perspectiva da gente poder buscar conhecimento. E o que é essa inovação aberta? Essa inovação aberta é um modelo distribuído de inovação, que é a gestão desses fluxos de conhecimento, interno e externo. A inovação aberta é justamente essa capacidade, essa estratégia de gerar tecnologias e conhecimentos, né, de dentro para fora, de fora para dentro, com objetivos comerciais ou não, mas tem que chegar no mercado. Se não chegar no mercado, se não impactar, se não resolver um problema, não é inovação. Eu falo muito que inovação aberta confunde muitas pessoas, porque as pessoas acham que hackathon, conversar, fazer grandes coisas, eventos, e fazer palestras, e fazer rodas de negócio. Rodas de negócio pode levar à inovação, veja bem. Tudo isso pode levar à inovação. Mas, por si só, isso é um processo. Por si só, isso não é inovação. Inovação é o ciclo completo. Eu amo o problema, eu vejo qual é o problema que eu posso resolver, qual é o maior valor que eu posso gerar sem grandes esforços. Isso aí é o básico do Lean, básico da startup enxuta. O que eu posso fazer agora para resolver esse problema com o maior impacto possível, com o menor esforço possível? Isso é inovação aberta, que poderia se chamar abacaxi vermelho, para a gente poder desconectar da palavra inovação, porque ela virou tão banal que qualquer coisa virou inovação. E vocês puderam perceber, sem inovação, esse planeta, essa civilização não vai sobreviver. E olha, para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento tecnológico, isso aí é dados da McKinsey de 2022. O desenvolvimento tecnológico está absurdo, absurdo. A gente tem tecnologia, vocês estão acompanhando aí o ChatGPT. Inovação, cadê? A inovação, ela está refém. A inovação, nós estamos aqui para libertar a inovação. A gente tem que montar uma operação de resgate. A gente tem que fazer igual aquela casa de papel e estraçalhar essas muralhas de só desenvolvimento tecnológico. Sem inovação não tem resolução de problemas, não tem impacto na sociedade. Mas o que está segurando? O que está segurando a inovação? O que está segurando a inovação? Se a gente tem a lógica do capitalismo, veja bem, eu não sou comunista, nem socialista e nem capitalista. Mas a lógica do capitalismo eu preciso gerar o maior lucro. E para eu gerar o maior lucro, vocês conhecem o dilema do inovador? Eu não vou apostar em tecnologia que pode fechar minha empresa. Ué, como assim? Eu preciso manter os meus acionistas, eu preciso manter o mercado pujante. E o que acontece? As grandes empresas, as big techs, as GAFAMs, né, Google, Apple, Facebook, Amazon, né, elas são
as grandes big techs e outras empresas, elas querem manter o status quo. E não é, eu não estou dizendo que ninguém é mal aqui, veja bem, é a lógica que a gente vive na sociedade. Essas empresas mantêm a inovação refém. Vocês podem ler na última semana um artigo no MIT, da revista do MIT, em português, chamado Tecnofeudalismo. Nós estamos reféns das grandes corporações, e veja bem, não tem problema nenhum, não estou dizendo que elas são más, porque elas querem manter a lógica do lucro, a qualquer custo. E aí os problemas que a gente precisa resolver para sobreviver, para a gente ter ter longevidade suficiente para poder manter a vida na Terra e a gente sobreviver e conseguir ir para outros sistemas interplanetários, não avança. Isso não avança. Aí apareceu na jogada um camaradinha chamado startup. O que é uma startup? Startup é uma empresa de base tecnológica que tem um jeito de trabalhar diferente, que é baseado, eu não sei quanto vocês conhecem da metodologia de startup, mas você tem um problema, você levanta a hipótese de problemas, você valida ou não essas hipóteses, depois você busca potenciais soluções para esse problema, você valida ou não essas soluções, depois você vai testar se esse teste, que é crucial, que tem que envolver o beneficiário final, quem quer que seja ele, né, no serviço público. Se eu estou fazendo uma política de saúde, eu tenho que, se é para a fila do SUS, eu tenho que ir lá conversar com o cara que está na fila do SUS. Então, assim, não dá para tirar o elemento, o beneficiário da solução da jogada. Então, é isso que a startup faz. E ela desenvolve um que a gente chama de MVP, Minimum Viable Product, que não é um protótipo. É só dizendo, olha, é por aqui que eu quero ir. E aí ela vai testar esse conceito, que a gente chama prova de conceito, que é uma POC. Depois ela vai testar em ambiente real, aí a gente pode usar a TRL como indicativo, que fica mais fácil. Depois ela vai testar em ambiente real, que a gente chama de piloto. Opa, deu tudo certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o rollout, ou eu vou implementar a tecnologia para ela ser adotada efetivamente. Quando ela é adotada, aconteceu a inovação. É uma mágica. Se não tem esse ciclo completo, não tem inovação. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Se eu sou servidor público e eu quero fazer uma política pública, primeira coisa que eu tenho que fazer, olhar o problema. Eu tenho que amar o problema, eu tenho que dormir com o problema, eu tenho que me apaixonar pelo problema, eu tenho que comer o problema, eu tenho que viver o problema. Porque só entendendo o problema e quem vive o problema é que eu vou conseguir propor a melhor solução. Essa solução, quando ela tem um imperativo e ela é bem feita, não tem como. Imediatamente todo mundo adota. Você não tem que forçar nada para ninguém, porque o imperativo da solução de um problema ele é muito maior que qualquer outra coisa. A gente tem aí, eu vou dar um exemplo só, porque o tempo nosso está acabando, a vacina é um exemplo de inovação. Rapidamente nós tivemos um problema, não vou discutir aí nem metodologias, nem como, nada disso, mas a gente tinha um problema, a indústria farmacêutica tinha já pesquisas bem avançadas, né, na área de biotecnologia e conseguiu criar uma vacina para a Covid. Isso é inovação. Eu tenho um problema, eu já tinha um desenvolvimento tecnológico um pouco mais avançado, eu estudei esse problema e eu consegui aí atingir, impactar todo mundo que estava com esse problema. E foi adotado pelo mundo inteiro. Não tem exemplo maior de inovação. Então, quando vocês tiverem dúvida, lembrem da vacina. Então, eu convido vocês, eu queria convencer vocês de que a inovação é a única capaz de salvar o mundo, ainda mais nessa era que a inteligência artificial, em 1 ou 2 décadas, vai roubar 80% dos empregos, talvez, da Terra. A gente tem que se unir e entender que problema é esse para a gente inovar e poder salvar a nossa vida e os nossos empregos. Obrigada, gente. Por favor, se conectem comigo, avaliem essa apresentação
E aqui a gente tem o VIASSCAN, que é uma ferramenta da ABDI para avaliar o nível de maturidade da organização de vocês em relação à inovação aberta. Eu estou à disposição. Obrigada.